o fruto. Por que a gente tem que fixar isso? Como a gente está seguindo a teoria ali do livro, o que ele vai nos chamando a atenção, a gente vai sempre falar sobre 2 tipos de obra dentro da igreja, usando essa figura: obra de treliça e obra de videira. Vocês estão acompanhando? Está conseguindo entender? Porque se a gente for explicar a obra disso, então a gente, usando esses 2 termos, vai ficar mais fácil de saber. Obra de treliça é aquela que envolve estrutura. Obra de videira é aquela que envolve fruto. Então o que é que a gente precisa para frutificar? A gente precisa da obra de videira para frutificar, mas a gente precisa da obra de treliça para poder sustentar o fruto. Vocês estão entendendo? Uma coisa ela anda junto com a outra. Mas por que a gente está falando tudo isso? Porque a igreja, com o passar do tempo, ela se perdeu em algumas coisas. Porque a igreja ela tem investido mais na obra de treliça, de estrutura, do que na obra de videira, que dá o fruto. Então você tem toda a estrutura e sem uma planta que produza dentro dessa estrutura. Então a estrutura está toda criada, e às vezes algumas plantas elas produzem um pouco e aquilo tudo é espalhado. Mas o objetivo era que todas as plantas, todos os ramos, elas produzissem, já que a estrutura já está criada. Mas por que eles não fazem isso? Porque muitas vezes a gente não sabe balancear entre o que nós trabalhamos de obra de videira e obra de treliça. E a gente trabalha mais numa coisa do que em outra. Então, hoje a gente vai meditar no seguinte: a igreja ela é uma mistura de treliça e videira. É uma mistura de estrutura e obra cristã. E aí a gente tem que entender o que é que são essas treliças e videiras. Passa o próximo aí. Mais uma vez. Aí, Filipenses 3:1 a 4:1, nós lemos parte dele. Ele vai nos falar que a igreja ela é uma mistura. Agora, qual o problema? O problema é que a obra de estrutura na igreja de treliça, ela tem sido muito mais influenciada, muito mais visada, muito mais trabalhada do que a obra de videira, e ela tem predominado sobre o trabalho de videira. Calma, volta um aí. Volta. Calma aí. Então, vamos pensar o seguinte. Agora, dentro da igreja, a gente já entendeu os termos. Agora, dentro do que a gente faz como crente, o que é obra de treliça e o que é obra de videira? E aí você tem que falar também. O que é dentro daquilo que a gente faz como cristão na igreja? O que é trabalho de estrutura, trabalho de treliça? E o que é trabalho de videira? Certo, agora vocês podem fazer mais que isso aí. O que mais que é estrutura na igreja? Tem trabalho na igreja. Aí você usa um equipamento de som, um microfone, estrutura. Essa é a parte mais fácil. Eu estou começando com o mais fácil para ver se vocês vão lembrando e vão falando mais alguma coisa. O que é mais estrutura dentro da igreja, quem trabalha? O data show, a estrutura, o que mais? Hã? Vamos seguir, mais ou menos. O que é mais que a estrutura dentro da igreja, que a gente precisa dela para poder desenvolver? Material. O que mais?
Também, de certa forma, a estrutura também. Agora, o que é videira? O que é fruto? Não, a palavra fala: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. O que é que o ramo faz na videira? Volta lá. Mais um. Aí. Tá vendo? Jesus é o tronco. Ele, a videira, é o tronco. Nós somos os ramos. Os ramos é de onde saem as uvas ali. São os galhos. Então, a gente está ali para dar fruto. Né? Ele fala que todo aquele que produz fruto, ele limpa para que produza mais ainda. E aquele que produz fruto, ele corta fora para desocupar o espaço. Mas agora, para nós, o que é que nós fazemos como cristãos? O que é a obra de Deus? O que é produzir frutos? Deus sai agora, nós já não somos mais cristãos, nós somos cristãos. O fruto, nós somos frutos de outros cristãos que vieram antes de nós. Agora nós somos cristãos. Da segura, né? A força, o equilíbrio. Para criar mais tudo é a palavra, né? Pegar a palavra de Deus. Não, mas a gente ainda está muito no geral. Muito no geral. Vamos pensar, o que é que eu faço assim? Vamos pensar em ação pontual. O que é que eu faço que ela é uma ação de videira para produzir fruto? Eu pessoalmente, minha ação, o que é que eu faço? Fidelidade. Porque quando a gente, se você sabe que agora você quer olhar, cultivar, ele vai dar fruto. Então, e nós, como humanos, precisamos estar ali na explicação, trabalhar na obra. A gente ainda está no geral. Ainda está no geral. Pensa, no particular, o que é que eu faço? Que alguém chega assim: meu irmão, você precisa trabalhar na obra de Deus, você precisa fazer alguma coisa para o reino de Deus. O que é que eu faço para o reino de Deus que é algo para dar fruto? Aí ainda está no geral. É geral também. A gente fala testemunhar, só que testemunhar é vago. Evangelizar é vago. Quais são as ações que eu faço para gerar algum fruto? Tá difícil. Pense bem, se nós precisamos produzir fruto, qual é o fruto que a gente tem produzido nos nossos últimos tempos? Hein? O que é que a gente tem feito, sim, efetivamente para produzir algum fruto? Qual é a ação que eu tenho feito para produzir algum fruto? Porque quando a gente fala fazer a obra de Deus, a gente pensa em uma coisa mais, a gente já vai logo pro geral, né? A gente fala, vamos evangelizar. O que é que eu faço para evangelizar? Ação específica. Como é que eu evangelizo alguém especificamente? Eu conheço fulano, ele está ali. Como é que eu vou evangelizar essa pessoa? Primeiro combinação, depois da palavra. Eu não vejo essa pessoa, sabe, chegar se aproximando, né, de alguma forma, para você estar inserindo lentamente o evangelho. Porque se você aproxima, ela pode conhecer e reconhecer em você o cristão, né? E sentir o desejo, porque o seu exemplo é o que faz com que a pessoa. Aí vem, e nós como cristãos, nós estamos fazendo isso?
Qual é a nossa realidade quando a gente fala de evangelismo? Qual é a nossa realidade de evangelismo hoje em dia entre os cristãos? Eu vejo que é muito simples você falar, irmão, a gente está vivendo esses tempos, vamos para a palavra, vamos isso, vamos aquilo, muita teoria e pouca prática. A nossa realidade de evangelismo hoje em dia, com algumas exceções, ele passa pela uma frase muito simples que a gente costuma usar o tempo todo. Né? Quando você quer falar para alguém, você chega para alguém, você chega ali, quando se aproxima, você chega para a pessoa e fala: vamos na igreja. Porque a nossa realidade evangelista está passando por isso. Vamos na igreja, ó, vai ter um culto lá, ó, tem um culto de jovens lá na igreja, vamos na igreja. Quantos de nós, nos últimos tempos, teve a condição de transmitir realmente o evangelho para alguém? Não é a questão de dizer, eu tenho que evangelizar. Às vezes não é uma palavra, não é você pegar num momento e ler um texto bíblico e falar, Jesus está falando com você. É transmitir o evangelho de forma real, com paciência, sentar com a pessoa. Você falar sobre o reino de Deus. Não é falar de uma palavra que está na Bíblia, é falar sobre o plano de salvação na Bíblia, em Cristo Jesus. Sobre a necessidade de arrependimento de pecados. Sobre a necessidade de buscar a Deus, sobre como o ser humano é pecador, sobre o caminho que é levado a respeito do pecado para nós. Quantas vezes nós temos feito isso? A gente passa muitos anos, às vezes, sem conseguir fazer isso com uma única pessoa. A gente se encosta na estrutura. Você fala uma palavra, às vezes a pessoa ela está angustiada por alguma coisa, você traz uma palavra de